Olá, pessoal. Eu sou a Milena, trabalho aqui na equipe comercial do Artia e sou eu quem vai conduzir a apresentação de hoje, que é indicadores indispensáveis para a saúde do projeto, que é um assunto bem legal, né? Que está em pauta aí constantemente e que é muito importante para as diretrizes da organização de vocês. Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a abertura, eu vou provocar vocês aqui com uma frase. Vou explicar o conceito, a importância dos indicadores, alguns tipos e na gestão de projetos, né? Como ele pode ser útil, ok? Para abrir o nosso webinar, né? Eu vou abrir aqui com uma frase bem famosa aí do Peter Drucker e outros também. Se você não pode medir, você não pode gerenciar, certo? Vocês têm ideia, né, do número de projetos que estão em andamento hoje na empresa de vocês? Quantos projetos vocês já concluíram este ano? Quantos deles foram concluídos no prazo, dentro do esforço, dentro do orçamento previsto? Essas informações, elas estão claras aí para vocês? Vocês fazem o acompanhamento dessas informações? Pois então, né? Se essas informações não estão claras e vocês não acompanham, a ideia é que, após esse nosso encontro de hoje, vocês comecem a fazer o monitoramento destes dados dos projetos de vocês. Eu vou explicar como isso tudo pode ser feito, né? Mas a ideia é que, né, se vocês não conseguem acompanhar esses dados, né, a saúde do projeto de vocês, né, pode ir para o buraco, né? Ou então vocês vão contar com a sorte aí de que as coisas estejam andando conforme a expectativa de todos os envolvidos, dos diretores, né, da empresa. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre o conceito. KPI, né, é uma sigla para Key Performance Indicator, e a ideia é que você quantifique, né, fatos relevantes que vão expressar o desempenho de um produto ou processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação. Eles permitem acompanhar a evolução ao longo do tempo. Então, a ideia é medir aqui performance, né? E quando um sistema de performance está equilibrado, alinhado, ele vai ajudar em diversos fatores. Um deles é o alinhamento da equipe para que todos estejam caminhando para uma direção comum aí aos objetivos estratégicos da organização. Se o sistema que for estabelecido não for equilibrado, né, a empresa vai, né, caminhar para uma direção contrária à expectativa, né, da organização. Então, por isso que isso é muito importante. E aí eu queria trazer para vocês uma pirâmide da performance, para a gente fazer uma análise aqui juntos. E dentro dessa pirâmide, a ideia é que a gente faça a medição da performance da estratégia, né? Então a gente precisa medir as diretrizes da organização, né? O caminho para a visão, se ele está sendo atingido. A performance do processo, que mede imediatamente, né, a saúde do trabalho da organização, ou seja, se os processos definidos eles estão sendo feitos conforme aquilo que foi alinhado, então isso tudo vai te ajudar a cumprir aqui a performance da estratégia como um todo. A performance funcional vai medir um grupo de pessoas, uma equipe, uma área, então isso é bacana também para que você consiga atingir a performance do processo e da estratégia. E tem a performance individual, né, que mede cada colaborador da empresa. E tudo isso vai medir a performance da empresa como um todo, a performance do negócio. Então, essas divisões aqui ajudam você a traçar indicadores, para que você possa acompanhar o andamento da empresa como um todo, né? Então, sem um sistema de medições, não tem como avaliar se a gente está no caminho certo para alcançar a visão da organização, né? Que é o topo aqui da pirâmide. E torna difícil também para os gestores direcionarem as pessoas para realizar o trabalho de uma forma clara, né? Então, por isso que a gente precisa ter esses itens todos bem definidos. E aí, por que a gente gerencia essa performance, né? Da estratégia, do processo funcional, individual, né? Para atender os requisitos regulatórios e legais, atender requisitos de clientes, um SLA, né? Provavelmente na empresa de vocês devem ter isso definido. Monitorar o progresso de decisões estratégicas, né? Então,
a diretoria da empresa define alguns objetivos, e aí a gente precisa saber se eles estão sendo atingidos ou não, né? Motivar a equipe, né? Me diga como eu serei medido que, né, eu vou te dizer, né, como eu vou me comportar. Então, né, se a gente não tem isso bem definido, como é que a equipe, né, vai saber por onde ela deve caminhar, né, em qual direção ela deve estar. Aumentar o foco do negócio, melhorar o desempenho, né, no geral, tanto do colaborador como do processo, como da equipe, diferenciar o seu negócio, ou seja, né, ganhar velocidade aí no atingimento dos objetivos, né, aumentar vendas, né, reter clientes, enfim, objetivos estratégicos aí da tua organização e promover o aprendizado da organização como um todo. Para isso, é muito importante que a gente tenha um alinhamento com a estratégia. Dentro desse alinhamento, qual que é a ideia, né, pessoal? A gente tem indicadores resultantes e indicadores intermediários. Todos esses indicadores aqui, eles devem estar ligados ao objetivo estratégico da organização. Eu trouxe aqui um exemplo para discutir com vocês, que de uma organização que tem objetivos estratégicos, como aumentar vendas, reter clientes, ampliar desenvolvimento de produtos e capacitar colaboradores. Para que eu faça, por exemplo, a retenção de clientes, eu vou ter um indicador aqui, né, que é um indicador resultante, que é o indicador de receitas na base instalada. Ou seja, eu vou medir esse volume, né, de faturamento, de receita, né, na minha base, na minha carteira atual. E para isso, eu preciso ter um indicador intermediário, por exemplo, que é de contatos, né, dos clientes da base. Né? Então, eu posso ter esse indicador para poder avaliar se minha equipe está fazendo contato com esses clientes, né, e poder fazer esse tipo de acompanhamento. Outro indicador, né, legal aqui, ligado ao objetivo estratégico, é o de ampliar desenvolvimento de produtos. Como é que eu vou saber se esse indicador aqui está sendo atingido, né? Se esse objetivo está sendo atingido? Através do indicador resultante, né, que é ligado ao atingimento imediato desse objetivo, e através desse indicador intermediário aqui, que ele vai monitorar precocemente se essa estratégia ela vai ser cumprida ou não. Então, qual que é a ideia, né? Eu vou precisar acompanhar se eu tive produtos lançados, então vou precisar criar um indicador para isso. E como é que eu vou saber se esses produtos estão sendo lançados ou não de uma forma intermediária, a fim de conseguir medir se esse objetivo vai ser atingido lá na frente? Bom, eu posso criar um indicador intermediário que é de ideias de produto cadastrado. Se eu não tiver ideias de produto cadastrada, consequentemente eu não vou ter produtos lançados, porque eu não idealizei nenhum produto, não fiz o planejamento de nenhum produto. Então você pode ter lá um lugar, inclusive no Artia, que depois eu vou entrar em maiores detalhes, para cadastrar esses projetos na fase de ideação, né, do tipo produto, por exemplo, desenvolvimento de produto, e aí avaliar se estão sendo cadastrados projetos desse tipo, né? E aí, consequentemente, quando esses projetos forem concluídos, eu tenho um outro indicador que é de produtos lançados. Então, isso aqui são só ideias, tá, pessoal, para provocar vocês. Um outro objetivo bacana aqui é capacitar colaboradores, né? Que é um objetivo que muitas organizações têm, né? De ter a equipe formada aí para poder operar alguns processos aí da empresa. Então, eu posso ter dois indicadores bacanas, e esse eu até trouxe exemplos aí para dar ideias para vocês, que é cobertura de habilidades estratégicas de colaboradores. Então, eu preciso saber se essas habilidades elas estão sendo cobertas, né? E quantas horas estão sendo dedicadas para treinamento. Então, olha só, para cobertura de habilidades, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma ferramenta nossa, inclusive, que é o Twigo, onde eu consigo cadastrar perfis profissionais, né? Por exemplo, um perfil de assistente comercial, de consultor de implantação. E aí eu consigo cadastrar requisitos e atrelar esse perfil. Para saber se a Milena, por exemplo, ou o Silvio aqui, o exemplo, né, da figurinha, como que está a evolução dele em relação a esses perfis que foram trilhados aqui. Então, eu consigo medir isso, né? Consigo acompanhar desta forma. Depois, né? Eu também consigo, através do Artia, acompanhar o esforço estimado versus o real de horas de treinamento. Então, eu consigo criar lá um projeto de capacitação e fazer o acompanhamento, né? Por exemplo, nesse trimestre, eu tinha o objetivo de atender aí mais ou menos umas 120 horas, né?
e a gente já chegou a 184. Então, eu acabei atingindo aí a minha expectativa. Então, são ideias de como eu posso fazer essa medição, né? E aí, volta a falar, né? Se eu não fizer esse acompanhamento intermediário, eu não vou saber se essa cobertura aqui vai ser atingida. Então, eu preciso garantir, de uma forma intermediária, né? Que esse indicador resultante aqui da cobertura de habilidades, ele vai ser atingido para que eu atinja esse objetivo estratégico da minha organização, que é capacitar os colaboradores. Deu para entender mais ou menos a ligação entre eles? E aí, qual que é a ideia, né? Deixa eu voltar aqui. Diga-me como serei medido que eu te direi como me comportarei, né? Então, uma vez traçando esses objetivos, os indicadores resultantes, os indicadores intermediários, né? A equipe ela precisa estar alinhada com eles, né? Porque senão a gente não vai seguir essa frase famosa aí que eu acabei de mencionar nessa apresentação. Então, é muito importante vocês definirem todos esses indicadores e alinharem com a equipe para que todos estejam andando na mesma direção. O que acontece? Eu separei alguns modelinhos aqui do Artia, que é o nosso software de gestão de projetos e tarefas, para ajudar vocês no dia a dia no acompanhamento desses indicadores. Eu trouxe aqui primeiro, né, a figura do nosso Kanban, que é um quadro online onde eu consigo fazer o acompanhamento de todas as atividades da organização. Então, eu estou aqui com as atividades do dia de hoje, por exemplo, né? E eu consigo ver certinho a responsabilidade de cada uma delas e saber, né, se ela está atrasada, está no prazo, né? De uma forma bem bacana. Então, eu tenho aqui a coluna das atividades concluídas, as atividades que estão em teste, as atividades que estão em andamento e as atividades que estão pendentes, né? À medida que a minha equipe vai executando isso aqui, esses cards vão sendo movimentados e eu consigo ter um acompanhamento online, né? É uma forma de fazer o acompanhamento. Outra forma legal também de acompanhar é através da alocação prevista versus a realizada. Por exemplo, né? Eu trouxe aqui a minha equipe, que é o Alex e a Milena, e eu consigo ver certinho o que ele tinha planejado para o dia 20 e quanto, né, foi executado por ele. Ele trabalhou aqui 21 horas, bem além do que a capacidade dele. Depois eu tenho aqui a da Milena, né? Então eu consigo fazer esse acompanhamento para saber se os meus recursos estão gastando mais ou menos tempo do que aquilo que a gente havia previsto, né? Então é um outro indicador legal para vocês acompanharem no dia a dia de vocês. Como que a gente faz esse controle, né? Através de tarefas. Vocês vão alocando os recursos nas tarefas e estimando o prazo e esforço necessário para cumprir cada uma delas. Então, com esses registros, esse gráfico aqui começa a ser gerado de forma automática. E a ideia é que você defina uma periodicidade para fazer esse acompanhamento com a sua equipe, né? Para mostrar esses dados para eles e alinharem juntos. Poxa, mas a expectativa aqui era trabalhar 30 horas esse mês no projeto e a gente trabalhou 60, né? Por que isso, né? Mudaram as prioridades ou não? Então, eu consigo trazer esse tipo de informação aqui para alinhar com a equipe em tempo real. Depois, eu trouxe aqui o nosso relatório de situação, que eu elenquei aqui alguns indicadores essenciais para você monitorar a saúde do projeto. Então, eu consigo ver aqui as tarefas que foram entregues em atraso e acima do esforço previsto, no prazo e acima do esforço, atrasado e dentro do esforço, e no prazo, mas dentro do esforço. Então, conforme eu vou clicando aqui, ó, eu vou habilitando ou desabilitando esses gráficos. Então, eu consegui entregar 6 tarefas dentro do prazo e dentro do esforço, que é a melhor das situações. Atrasado em relação a prazo, mas dentro do esforço, entreguei 25%, né, das atividades do projeto. Então, eu consigo ter esse tipo de visão aqui. E no prazo e acima do esforço não ocorreu essa situação, nem atrasado e acima do esforço, que é a pior das situações, né? Não consegui entregar nem no prazo e nem dentro do esforço previsto. Furei total as minhas estimativas. Nessa situação aqui eu não tive nenhum exemplo. Depois eu trouxe uma outra situação para que você acompanhe, né, das atividades pendentes, o que ainda não foi entregue no projeto. O que eu tenho em dia
o que eu tenho atrasado, o que não foi definido prazo ainda, né? Então, se não foi definido prazo, né, o ideal seria que eu faça essa definição para que eu possa fazer essa medição aqui através desse gráfico. Outro gráfico interessante, né? Esforço estimado versus realizado, né? Então, eu estimei 128 horas, já realizei 184, né? Já ultrapassei as horas previstas para esse projeto. Se esse projeto aqui que eu estiver monitorando for o projeto de aumentar o nível de habilidades e requisitos de aprendizagem dos colaboradores, né? Aí eu tento analisar, pô, tá ok executar mais horas do que a gente havia previsto? Acho que não, né? Porque, com certeza, essas horas adicionais aqui saíram de um outro local, né? Ou seja, o colaborador acabou deixando de fazer algumas outras atividades, ou algumas outras atividades, né? No lugar dessa aqui, né? Que foi executada em excesso. Então, esse tipo de análise que eu posso fazer. Depois, eu consigo analisar as atividades por responsabilidade, ou seja, eu consigo ver quantas atividades tem no nome do Mishna, quantas atividades tem no nome do Alex, e analisar ainda mais, né? Quantas estão em dia, encerradas, sem prazo, em atraso. E aí eu vou conseguir chegar à conclusão de quem é o colaborador que mais tem tarefa atrasada ou que mais entrega a tarefa, né? Então, eu consigo ter esse tipo de visibilidade também. Posso chegar na conclusão no final do projeto, né, que o Alex foi o único recurso que entregou tarefa atrasada, né? E aí eu posso tomar ações para isso. Numa dessa ele entregou mais tarefa atrasada porque ele estava super alocado, né? Então o planejamento foi mal feito, né? Então esse tipo de análise que eu posso fazer e trabalhar para ir melhorando o meu processo. Encerradas por pessoa, né? Daí legal. Aqui eu consigo analisar das atividades que ele entregou, quantas ele entregou no prazo ou em atraso, dentro ou fora do esforço. Então, nós temos esse tipo de visibilidade aqui para você fazer o acompanhamento também. E depois analisar ainda no projeto, legal, né? De todas as tarefas aqui, quantas eu tenho na fase de concluída, na fase de pendente, na fase de em andamento e na fase de testes. Então, eu tenho esse tipo de visibilidade também, né? Para que eu possa fazer um acompanhamento constante disso. Depois, eu separei indicadores individuais aqui. Aqui eu consigo filtrar por colaborador e avaliar mês a mês o número de entregas de tarefas que foi feita. Então, consigo avaliar, por exemplo, em março a Milena não entregou nada, ela estava ainda aprendendo o processo, abril também, mas em maio ela entregou 2 atividades, depois entregou 5, em julho ela deu uma decaída aqui em 2, e agosto, né, que ainda está andando, ela já entregou 4 atividades. Daí, legal, dessas atividades aqui, eu consigo avaliar, bacana, né? Aqui em junho foi o mês que ela mais entregou tarefas, só que ela entregou 100% no prazo e 80% dentro do esforço, né? Aqui em agosto, ó, ela entregou 0% das 4 atividades no prazo, ou seja, entregou tudo atrasado, mas 100% dentro do esforço. Então, eu tenho que ir trabalhando isso dentro da minha equipe, né? Para que a gente tenha, né, um equilíbrio, né? Do maior volume de tarefas possível no prazo e dentro do esforço, que é o caminho ideal, né? Dentro das estimativas. Então, qual que é a ideia, né? Se você não tem hoje uma ferramenta de apoio, né, para acompanhamento de indicadores, a minha recomendação é que você comece a fazer esse acompanhamento. Isso pode ser feito através de ferramentas estilo Artia, você pode fazer isso no Excel, né? Mas você precisa ter uma ferramenta para te apoiar nesse acompanhamento, né? Ferramentas de BI também são excelentes para você fazer esse tipo de acompanhamento. Então, a ideia é, se você não tem esse tipo de visibilidade dentro da tua equipe, se você não tem esse tipo de visibilidade individual, comece a planejar, né, comece a colocar essa ação em prática para que você possa responder as perguntas que eu fiz lá no começo, né? Ah, legal. Quantos projetos você tem em andamento? Quantos projetos você já concluiu esse ano? Quantos projetos você tem no prazo, em atraso? Quantos projetos você tem na fase de ideação, né? Quantos projetos você já entregou esse ano de desenvolvimento de novos produtos, por exemplo? Então, todas essas informações podem ser adquiridas com indicadores, com KPIs. E você só precisa definir o que você vai querer medir, né, junto com as diretrizes da tua organização. A Viviane aqui comentou assim um ponto legal, né? Esses indicadores incentivam o controle da produtividade, porém até que ponto não se transforma numa ferramenta de pressão ao colaborador?
Então, a ideia aqui não é uma ferramenta de pressão ao colaborador, e sim uma direção, né? Porque se a gente não tem uma direção, se o colaborador ele não sabe como ele vai ser medido, né? Ele pode caminhar para um sentido contrário à organização. E, consequentemente, ele pode priorizar coisas que não são importantes nesse momento para a organização. E aí ele não vai gerar o resultado que a empresa espera dele. Então, por isso que é muito importante deixar tudo isso muito alinhado, né? Produtividade, né? Todos nós somos cobrados por isso hoje em dia. Então, é muito importante que ele tenha visão da expectativa de esforço das tarefas que ele vai executar no dia a dia. E se essa expectativa não estiver condizente, né, com a realidade dele, ele precisa argumentar para que a empresa, né, analise mais profundamente isso. Pode ser que, por exemplo, uma atividade que a empresa almeja executar em 8 horas, né, essa expectativa ela seja inviável, né? Não seja atingível, digamos. E aí cabe uma reunião periódica da gestão junto aos colaboradores para alinhar esse tipo de fator, né? Temos uma outra situação também, né? Uma atividade X pode ser executada por uma pessoa mais experiente em 8 horas e uma pessoa menos experiente em 16 horas, né? Então, é muito importante esses fatores estarem alinhados, né? Pessoas mais experientes, consequentemente, executam isso, atividades mais rápido, né? Então, esse tipo de expectativa precisa estar alinhada também, e aí a empresa pode trabalhar em projetos de capacitação, né, para deixar todo mundo na mesma página, né, e evoluindo, trabalhando na evolução dos colaboradores também. Então, o intuito aqui, Viviane, é ajudar, né, trazer visibilidade e não ser uma ferramenta de pressão, né? A ideia é só trazer benefícios. Muitas vezes mostrar para o colaborador também que ele está super alocado e que aí não tem milagre que ele faça aqui para trazer algumas entregas, né? Então, a ideia é ajudar e não prejudicar. E é muito importante que vocês passem isso para os colaboradores de vocês também. Gostaria de fazer uma pesquisa por colaborador para saber a quantidade de horas alocadas no dia e no mês. Onde devo fazer esta consulta? Ah, muito boa a tua pergunta, Sônia. Olha só, essa consulta você pode fazer aqui, ó, na alocação da equipe. E aí, a ideia é, você muda aqui a opção do gráfico para mensal, coloca a partir de qual mês você quer essa alocação. Vou colocar aqui desde janeiro, tá? Desde janeiro. E aí eu vou deixar aqui os flagzinhos, ó, de esforço estimado e esforço real, eu vou aplicar. Olha só que legal, né? Aparece aqui mês a mês, só que nessa minha organização aqui eu não tenho muitos dados a ponto de mostrar o mês inteiro. Deixa eu mostrar numa outra aqui. Garanto que na tua vai ficar mais bonita essa visão aqui que eu mostrei. Vamos pegar aqui, ó, a alocação de equipe. Vamos colocar aqui desde 1º de janeiro de 2018. Visão mensal e aí esforço estimado e real. Ó, fica bem legal. Eu consigo ver mês a mês, ó, quantas horas foram alocadas por cada colaborador, né? E aí vem o previsto e o realizado, né? O realizado é o azulzinho, o previsto é o cinzinha. Então, você pode, né, ver isso por pessoas envolvidas aí da tua organização. Deixa eu selecionar todo mundo aqui cadastrado na minha empresa fictícia para mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se tem um recurso mais bonitinho aqui, ó. Ó, por exemplo, a Emeline, ó como a alocação dela... Cadê? Emeline Projetos, aqui, ó. Ó como a alocação dela foi crescendo aqui, ó. Começou com 8 horas, 26 horas, 99 horas, maio nada, acho que ela pegou férias, 48 horas, 30 horas, 70 horas. Isso funciona para ver de acordo com o nível da hierarquia da trivia de vocês aqui, ó. Ou seja, você pode ver de tudo, de todas as tarefas da tua empresa, ou pode ver só da parte de projetos, né? Porque aqui no Arte tu pode controlar tanto projeto quanto rotina. Se tu tiver dividido isso aqui na tua Triview, né? Aí tu consegue ter esse tipo de visibilidade para ver, por exemplo, acompanhar o progresso de um colaborador
em relação a projetos e rotina. Então, fica bem interessante essa visão para mostrar para a diretoria. Legal, pessoal. A ideia desses encontros que nós estamos fazendo semanais é realmente trazer conceitos e também contar com a experiência de vocês para a gente compartilhando algumas situações, né? Pode ver que veio uma pergunta aqui do acompanhamento, né, de horas alocadas, é uma pergunta que a diretoria faz constantemente, né? Ah, legal, mas quantas horas eu já aloquei da minha equipe nesse projeto aqui? E facilmente você vai clicar, vai pegar esse gráficozinho aqui, ó, você vai ter informação na palma da mão, né? O que a gente não pode é não ter informação para apresentar em tempo real ou gastar um tempão para conseguir esse tipo de informação, né? Tem empresa que a gente chega e pergunta, né? Quantos projetos você tem em andamento? Aí ele tem que parar um dia da equipe para descobrir isso, né? Então, esse tempo aí de levantar informações, ele não é necessário, né? A ideia é que você tenha tudo na palma da mão. Tem uma pergunta aqui do Alex. Para acompanhamento, precisa necessariamente ter um projeto associado ou pode estar sendo usado pastas para agrupar as atividades? Não, pode estar sendo usado pasta sim, viu, Alex? Aqui no meu exemplo, ó, na HAL, a gente criou aqui pastinhas para cada cliente, mas podem ser áreas da empresa ou produtos da tua empresa. E aí dentro, tu pode ter projetos ou pastinhas para rotina. E essas horas aparecem aqui se estiverem ligadas a pastas ou a projetos. Não tem problema não. E de acordo com o clique que você dá aqui na lateral, você faz filtros nesse relatório gráfico também. Eu tenho uma pergunta do Rafael aqui que é bem interessante. Olá, gostaria de saber a diferença entre dentro do esforço e dentro do prazo. Ótima pergunta, Rafael. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Eu vou pegar uma atividade, ó, codificar a arquitetura de dados. Essa atividade aqui, eu vou definir um prazo para ela, que vai ser executar ela hoje e terminar ela no máximo até sexta-feira, tá? E para fazer essa atividade aqui, um arquiteto de dados, ele gasta, em média, umas 20 horas de trabalho, tá? Qual que é a ideia, né? Eu atribuí aqui o Alexandro para executar essa atividade, tá aqui a fotinho dele, e deleguei esse prazo a ele, né? O que acontece? Vamos supor que o Alexandro ele comece a trabalhar hoje nessa atividade e ele fique hoje o dia inteiro aqui na empresa, sai um pouquinho mais tarde, faça uma horinha extra aí, e amanhã, no fim do dia, ele consiga me entregar essa tarefa. Ou seja, né, o início real e o término real, né, estavam compreendidos dentro desse prazo previsto aqui, porque ele iniciou hoje, vai terminar amanhã, dia 23, então, beleza, ela está encerrada dentro do prazo. E aí, o que acontece, né? Como ele fez uma horinha extra, ele virou madrugada aí para entregar essa atividade, ele acabou não sendo tão produtivo, estava cansado, né? Ficou em um problema um tempão, ele acabou levando aí umas 25 horas, né, para entregar essa atividade. Ficou desde o começo do dia de hoje, né, ficou até 4 horas da manhã, foi para casa, dormiu 2 horinhas, voltou, não almoçou, né, levou aí 25 horas. O que acontece? Essa atividade não foi entregue dentro do esforço, porque ela acabou gastando, né, um pouquinho mais de horas daquilo que havia sido previsto. Então, é essa a diferença, sabe? Quando a atividade não é entregue dentro do esforço, ela acaba saindo mais caro para a empresa. Porque por trás desse esforço aqui, eu tenho um valor hora homem, né, vinculado. Então, vamos supor que eu pague aí R$10 a hora do Alex, né? Então, R$10 de 20 horas é um valor, né? R$10 de 25 horas vai ser outro valor, consequentemente mais caro, né, do que aquilo que havia previsto. Então, isso para uma atividade, né, não traz um impacto tão grande assim para o projeto. Mas imagine que toda a atividade do projeto eu tenho esse estouro de esforço. Então, eu posso estourar bastante o orçamento do meu projeto. Então, por isso que esse acompanhamento ele é importante. Muitas empresas começam a fazer o acompanhamento de prazo, né? Estou entregando dentro do prazo, né? O cliente final não está nem vendo o esforço que eu gastei, para ele tá bacana, né? Só que quando você vai avaliar a rentabilidade do teu projeto, você vai ver que ele não está sendo rentável assim como ele deveria, né? Por quê? Porque a gente está gastando muito mais horas do que a gente havia estimado. E aí vale a pena você analisar por que você está gastando mais horas, né? Porque as estimativas não estão sendo feitas da forma correta, o teu colaborador, ele, né, superestimou a atividade, né? Ele teve uma estimativa aí
muito positiva, acabou não considerando alguns obstáculos que pudessem acontecer no meio do caminho, enfim. Ou você colocou um colaborador sem tanta experiência assim para executar a tarefa, né? E acabou não valendo a pena assim para a entrega do projeto, enfim. Podem acontecer vários motivos aí para atraso, tanto de prazo quanto de esforço. E aí vale a pena fazer essa reflexão para poder otimizar e ganhar velocidade nos projetos e atividades da tua empresa. Gostaria de agradecer a presença de todos, pelo tempo cedido aqui para assistir o meu webinar. E vamos nos falando. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.